Boa noite, pessoal, tudo bem? Bora lá conversar então sobre a prova da Unicamp, né? Hoje, dia 26 de outubro, foi a primeira fase da Unicamp, né? Então vamos tentar conversar aí um pouco sobre as questões de química, ver se a gente consegue fazer algumas correções aí, comentar em cima dos conteúdos que foram cobrados aí na prova da Unicamp. Vamos focar aí na prova de química, né? Ver o que a gente consegue tirar de proveito aí dessas questões que, assim, ano após ano a Unicamp vem melhorando cada vez mais o nível de questões, né? Junto aí com o Enem, são comissões muito bem ah, profissionais em relação à questão da elaboração dessas provas, né? Então hoje aí, domingo, foi feito a primeira fase, aquele padrão que a gente já conhece da Unicamp, né? 72 questões, múltipla escolha, as questões com quatro alternativas, né? Então vamos pegar aí uma prova. Eu selecionei um modelo do QIX, aqui a tabela periódica fornecida pela prova, né? Como a gente vem comentando aí já há bastante tempo, a tabela periódica não é um material para ser decorado, né, pessoal? A gente vem comentando isso há muito tempo, que decorar isso aí é perca de tempo, né? Sempre, todo vestibular aí acaba fornecendo para vocês a tabela periódica, porque é um material de consulta. Vamos dar uma olhada na prova de química, né? São 72 questões, vamos encontrar ela aqui. A prova de física, ah, caindo aqui cálculo de carga elétrica, ah, uma envolvendo aqui potência, uma de circuito elétrico para medir potência, né, o potencial, uma questãozinha de energia potencial, uma questão de óptica, né, uma de cinemática, aqui cálculo de força, né, criando a resultante, outra aqui de análise de gráfico de cinemática. Então aquele padrão da Unicamp, né, todo ano caindo uma ou outra de óptica, uma ou outra de cinemática, uma outra não, a grande maioria das questões aqui de circuitos elétricos, a questão de cálculo de energia potencial. Aqui tem uma questão sobre mecanismos de transferência de calor, né, condução, convecção e radiação, né, então o aluno sabendo aí a diferença dos três modos aí consegue facilmente resolver essas questões, tá? Mas depois a gente grava um vídeo específico aí para as resoluções de física. Vamos comentar então a prova de química, tá? Descer lá para baixo, que normalmente essas são as últimas questões, que é a prova de matemática, cálculo de área, né? Sempre tendo questãozinha aqui com a Estúdio Ghibli, né? Ia falar que é inteligência artificial, mas não é. Bom, chegamos na onde que está a questão 66. Então, a prova aí de química vai da questão 66, está na última, né? Então vai da 66 até a 72, né? Então vamos comentar aí essas questões e vamos ver se a gente consegue aí juntos construir aí talvez um gabarito extra oficial. Eu acho que eles divulgam aí na metade da semana e aí depois a gente confere e bate para ver se deu tudo certo, né? Então vamos lá, vou dar um zoom aqui para a gente começar a comentar as questões. Ah, questão 66. O desafio de ensinar como as reações químicas acontecem está no fato de que elas geralmente ocorrem por meio de sinais detectáveis pelos nossos sentidos, enquanto que a sua explicação geralmente ocorre em nível invisível ou abstrato. De fato, é muito abstrato, né, pessoal? A química ela precisa de uma abstração muito grande para você estar entendendo. John Stone, né, que é um pensador aí da educação, ele, pesquisador escocês em educação científica, propôs que para se entender um fenômeno do ponto de vista químico, qualquer pessoa precisa ser capaz de pensá-lo em três domínios distintos, né? O macroscópico, o submicroscópico e o simbólico, tá? O que é o macro, né, pessoal? O macro é de fato aquilo que a gente consegue visualizar.
Então imagina, por exemplo, uma folha de papel queimando, aquilo é visível aos nossos olhos, né? Então a gente acaba detectando aquilo, um macro seria algo grande, né, que a gente consegue visualizar. Já o submicroscópico seria algo que a gente não consegue visualizar, por exemplo, a gente não consegue ver a interação de um átomo com outro átomo, né? Isso é microscópico para a gente. Sub é ainda mais é, indetectável para os nossos olhos, né? E o simbólico é a utilização de símbolos aí para a gente representar alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente traz, por exemplo, H2O, a água, ela não é H2O, né? A gente representa, não é H2O, são átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio, formando uma molécula de hidrogênio com oxigênio que a gente, por questão simbólica, a gente acaba adotando letras para representar elementos químicos, né? A seguir, a figura mostra o triângulo de Johnstone que correlaciona esses três domínios, identificado como 1, 2 e 3. Já as ilustrações apresentam os domínios de forma aleatória, né? Então vamos tentar ver o que ele quis dizer com isso. Então o triângulo de Johnstone, né? A gente tem aqui sendo um macro, aí o 2 o micro e o 3 aquilo que é simbólico. Beleza. E vamos analisar as ilustrações do domínio. Então, aquilo que a gente está comentando, ó, esse exemplo aqui, ó, esse exemplo é um clássico de um exemplo simbólico, né? É simbólico, de um exemplo macroscópico. Por quê? Porque a gente consegue visualizar ele, né? Agora, por exemplo, isso aqui, ó, simbólico. Por que simbólico? Porque de fato a gente está usando o C para representar o carbono, mas o carbono ele não é um C, né? O carbono é o carbono, ele é um elemento carbono. A gente utiliza o C apenas para representá-lo. E aqui seria o que a gente teria de uma interação de molécula a molécula que a gente não consegue visualizar, né? Então isso aqui seria um exemplo clássico para a gente de um submicroscópico, né? Eu não vou analisar todas porque eu acho que vocês já entenderam o intuito. Vamos para as questões, né? Com base nas afirmações do enunciado da figura e das ilustrações, é correto afirmar que os domínios 1, 2 e 3 do triângulo de Johnstone são representados, respectivamente, pelas ilustrações. Então vamos encontrar o 1 aqui primeiro, né? Quem que seria o 1? O 1 é o que ele chamou aqui do macro, né? Então, logo de cara a gente já sabe que o D é o macro, né? Ah, então vamos lá. Pelas alternativas, a F vai falar pra gente que vamos analisar a alternativa A, classificando a F como macro. A F, pessoal, a gente tem uma rede aqui cristalina, né? Então a gente tem aqui átomos aqui, né? Um átomo aqui, um átomo aqui, outro aqui, estão ligados aqui por fazendo as suas interações, formando uma rede cristalina, né? Bom, isso não é macro, a gente não consegue enxergar essa rede cristalina de um elemento químico, né? Então, de fato, não teria como ser a gente já descartaria. Pessoal, é aquela dica que eu sempre dou também em relação ao vestibular. São 72 questões, você tem 5 horas para fazer a resolução e o preenchimento do gabarito. Não vai ficar perdendo tanto tempo assim em questões que não tem tanta necessidade. Vamos para B. Colocando a figura G como macro. A G a gente já viu que é submicroscópico, né? Então, também não poderia ser a B. Alternativa C, ele começa aqui falando que a figura B seria macro. Vamos ver o que seria a figura B. Não, né, pessoal? Está usando usos simbólicos aí, né? Uso simbólico aí para representar.
logo também não pode ser a C. Por obviedade, a única correta vai acabar sendo a D. Vamos analisar o porquê, né? Vamos pegar ele está classificando aqui a D como macro, né? Bom, a gente viu que de fato a D, ela de fato é macroscópia, né? A gente consegue visualizar isso, a chama, né? Lembrando que essa aqui é uma reação de combustão, né? Tem algo aqui sendo queimado, liberando calor, liberando CO2, liberando água, tá? Então, a gente consegue visualizar, ela é classificada como macro. O G, que seria o 2, o submicroscópio, né? Que é justamente isso aqui que a gente já conversou, isso aqui seriam elementos químicos que a gente não consegue visualizar. E o H seria o simbólico, né? Que seria o 3 que está faltando. Então, bateu, né? Enquanto que a ilustração C, vamos subir para C. A C aqui. A C a gente tem dois casos aqui, né, pessoal? A gente tem tanto um submicroscópico aqui, quanto uma, uma representação simbólica aqui, né? Desses domínios, tá? Então, aí a questão 66 dessa prova é alternativa D, tá? Vamos para 67. Os recifes de corais são ecossistemas ricos em biodiversidade, sendo essenciais para a pesca e proteção costeira. Essas estruturas são formadas por pólipos com um esqueleto externo de carbonato de cálcio. Opa, já apareceu um elemento químico aqui, né? Vamos já escrever ele aqui, vamos pôr ele num cantinho aqui. Carbonato de cálcio, CaCO3. Né? E sofrem degradação nas últimas décadas devido a atividades humanas no meio ambiente. O infográfico a seguir representa o efeito da ação humana sobre um dos equilíbrios químicos da água nos oceanos pela emissão de CO2 atmosférico. Daí ele dá, né, que os dados aqui da concentração, lembrando, né, pessoal, importante isso aí, esses colchetes aqui, representa a concentração ATM, né? Então seria a concentração de CO2 atmosférico, né? E aqui a gente tem uma ilustração do que está acontecendo, certo? Bom, isso aqui é um caso clássico de quê? De ciclo biogeoquímico, né? Ciclo biogeoquímico de quem? Do carbono, né? Então a gente vai analisar o ciclo biogeoquímico do carbono. Então, basicamente, o que está representando aqui a figura, né? A gente tem aqui uma pequena cidade, né? Casa, carro, uma indústria, liberando aqui uma grande quantidade de CO2, né? Essa fumaça aqui está representando o CO2, né? O que acontece? Esse CO2 atmosférico, ele acaba, né, aumentando a concentração de CO2 disponível na atmosfera, e uma parte desse CO2 ele acaba reagindo com a água, acidificando o meio, né? Esse H+, aqui, lembrando que ele vai representar a acidificação. Estou comendo uma parte aqui da outra questão, vamos apagar. Ele está sumindo aí, dando umas piscadas aí. Não liguem, tá, pessoal? Então, vocês entenderam aí que ele está acidificando o meio, né? Deixando meio ácido. Por quê? Por causa da liberação aqui, né? Você reage o CO2 atmosférico com a água presente nos mares e nos oceanos, forma o íon carbonato junto com o H+, né? Então a gente acaba aí acidificando o meio. Esse H+, ele vai então reagir com a substância A, vai reagir com a substância A formando esse íon, o íon carbonato não, é o carbonato com hidrogênio a mais, né? Bom, e esse A, ele é o mesmo desse C, né? E esse C vem da onde? Ele vem dessa substância B. Então, o que acontece? Essa substância B, que é o coral, ela acaba reagindo através de uma reação de decomposição,
libera o íon cálcio e mais um íon, e esse íon acaba reagindo com H+, formando esse íon, né? Então é basicamente isso aí que a figura está ilustrando para a gente. Vamos ver o que o exercício ele quer. Então ele fala assim, com base nas informações do enunciado e do infográfico apresentado, é correto afirmar que as espécies A, B e C são respectivamente. Bom, então aparentemente ele quer que só que você saiba aí analisar o que é essa substância A, que é a mesma da C, então vamos lá. Vamos por aqui A, B e C, sabendo que A e C é a mesma coisa. O coral, pessoal, a casca do coral, ele é, na verdade, o carbonato de cálcio, né? Então a gente tem aqui o carbonato de cálcio, onde que eu posso escrever isso aqui? Vou pôr aqui no pezinho aqui. O carbonato de cálcio, ele é o CaCO3, né? Que vai entrar em decomposição formando dois íons, né? O Ca mais 2, isso tudo aquoso, né? Mais o íon carbonato, né? CaCO3 menos 2. Então, pela figura aqui, a gente já sabe quem que é o B, é o carbonato de cálcio, o C é o íon carbonato, e o A é o íon carbonato também, né? São iguais. Então ficaria quem? O A ficaria carbonato, né? CO3 menos 2. O C seria CO3 menos 2. E o B seria o carbonato de cálcio, CO3. Então vamos ver se a gente encontra essa alternativa. Então ficou quem? Ficou CO3. Essa aqui não pode ser, né? Tá falando que é óxido de carbono, dióxido de carbono. CO3 menos 2, CaCO3 e CO3 menos 2, pode ser. Mas tem um textinho complementar, vamos ver o que ele quer dizer. Aqui CO2 não pode ser. E aqui a gente tem o que a gente encontrou. Beleza, pode ser também. Agora a gente vai analisar o restante aqui. Enquanto que os eixos X e Y no infográfico representam respectivamente a concentração de CO2 e a concentração do carbonato, globalmente, o aumento da concentração de CO2 atmosférico provoca uma diminuição do pH dos oceanos e, consequentemente, uma maior degradação de corais. Bom, aparentemente tudo ok, né, pessoal? Como a gente disse, por causa da liberação desse H+, a gente acaba tendo uma acidificação. Lembrando que a escala de pH ela vai de 1 até 14, sendo que aqui é o meio ácido, né? E aqui o meio básico, né? O meio alcalino. Representando o H+, e o H-, tá? Sendo que o 7 seria o pH neutro. Então, conforme eu adicione H+, o que eu faço? Eu acabo reduzindo o pH. Então, que a princípio deveria estar próximo de 7, começo a acidificar o meio, o pH começa a ser reduzido. Então, por enquanto, a questão acaba estando certa, né, pessoal? Vamos ver, vamos só analisar aí a D para ver o que está acontecendo na D. Globalmente, o aumento da concentração de CO2 atmosférico provoca um aumento. Opa, aqui é aumento, né? Não tem aumento nenhum. Se tivesse aumentando o pH, isso significaria que, na verdade, estaria formando algum composto alcalino, né? Que a gente já viu que não é. Então, questão 67, a resposta vai ser B. Perfeito? Vamos para 68. Né? Tranquilo até aqui? Por enquanto, pessoal, o que a gente pode analisar? Duas questões de química conceituais, né? Trabalhando aí o ciclo biogeoquímico e a outra trabalhando uma questãozinha de símbolos, né? Questão de representações da química. Por enquanto, questões aí tranquilas de interpretação, né? De saber interpretar o que o exercício está trazendo. Essa aqui aparentemente vai pedir algum cálculo, vamos ver do que se trata. Aviões são os únicos meios de transporte que cruzam continentes em um dia, tá? Apesar dos avanços em eficiência energética em aeronaves,
que contribuem com 3,5% do aquecimento global. Por isso, existe um interesse em substituir o querosene, né? O querosene é o combustível usado em aeronaves, por hidrogênio. Então, eles querem substituir o querosene por hidrogênio, com destaque para o uso do hidrogênio líquido combustível, né? O pessoal aí na mídia fala bastante no hidrogênio verde, né? A tabela a seguir apresenta dados desses dois tipos de combustíveis na aviação. Então vamos ver quais que são esses dados. Então ele dá em forma de tabela o combustível, né, o querosene, a energia de combustão, ou seja, o querosene libera 6.745 kJ a cada mol de querosene consumido, a densidade do querosene é 0,8 e a massa molar é de 153, ou seja, 153 gramas a cada mol, enquanto que o hidrogênio ele acaba liberando 240 kJ a cada mol. A densidade do líquido também é bem menor, isso é por obviedade, né, pessoal? Se a gente vai analisar a massa molar, um tem 153 gramas a cada mol, outro tem 2, né? Ou seja, se a densidade é uma relação de massa por volume, e essa massa aqui é muito pequena, o que acaba fazendo? Acaba que em mesmo volume, a densidade de um seja bem menor que a densidade do outro, né? Que é o que a gente acaba tendo como reflexo aqui nesse valor. E aí a massa molar, né? O gás hidrogênio H2, cada hidrogênio pesa 1, né? Tem então a massa molar de 2 gramas por mol. Vamos ver o que a questão pede, né? Então, aqui só especificou que esses valores para o querosene são aproximados. Características como massa e volume da aeronave são fatores importantes para o seu desempenho. Levando em conta essa informação, para uma mesma quantidade de energia gerada pelo combustível, é correto afirmar que o hidrogênio é melhor que o querosene, pois a sua razão de energia por volume é maior? Bom, por volume, vamos pensar aqui. Bom, se eu pego, por exemplo, 1 litro, né? Vamos trabalhar aqui está em centímetros cúbicos. Se a gente fosse trabalhar em volume, não seria basicamente a gente fazer uma relação da energia pela densidade, né, pessoal? Porque, bom, se a gente for pensar, como ele está falando só do volume, se a gente for pegar 1 mol, a gente consegue fazer essa relação da divisão da energia pela densidade, né? Por exemplo, se a gente for pensar 1 litro por 1 litro, o que vai acontecer? A energia do querosene vai ser maior do que do hidrogênio, né? Eu vou ter 6.745 por... A gente vai ter que precisar converter, né? Na verdade, isso aqui. Mas precisaria para chegar num valor exato converter, mas não vai ter essa necessidade. É só a gente pensar, por exemplo, em questão de volume mesmo, né? Vamos pensar, por exemplo, com 1 litro de cada, a gente consegue muito mais energia com o querosene do que com o hidrogênio. Tem como a gente chegar nesses valores, né? A gente pode pegar a massa molar, só que seria uma grande perca de tempo, né? A gente já está vendo aqui que a energia de um é muito maior que a energia do outro em questão de volume. Só que isso é para o querosene. O volume utilizado será menor? Bom, o volume menor, como que a gente pode resolver isso? Vamos analisar primeiro as outras questões para ver se isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho para calcular. Sua razão de energia por massa é maior? Isso aqui está simples da gente analisar. Vamos aqui apagar isso aqui, porque ele está falando da energia por massa. É só a gente pegar esse valor da energia e dividir pela massa, pegar pelo valor da energia e dividir pela massa. O hidrogênio, a gente já sabe que aqui 240 por 2 vai dar 120 kJ por grama. Vamos analisar o do querosene em cima, né?
Como que ficaria essa divisão? Ficaria 6.745 por 153, né? Aqui, vamos pensar, se fosse 10, ficaria 1.500 aproximadamente. 1.500 para chegar em 6 eu teria que multiplicar por 4, que daria 6.000. Daria aproximadamente uns 47, mais ou menos. Valor aproximado, né, pessoal? Ou seja, aproximadamente... O que eu fiz, né, pessoal? Eu peguei esse 153 e arredondei para 150. Multipliquei por 10, 150 por 10 dá 1.500. 1.500 vezes 4 dá 1.600, ou seja, é pegar 10 vezes 4, né, que daria 40. Aí esses 745 aproximadamente 7, né? Então aproximadamente 47 gramas, quilojoule por grama. Ficou em dúvida, pessoal, o que eu fiz aqui? Pega e faz a conta. Mas a gente já viu aqui então que a razão da energia por massa do hidrogênio é maior. Então essa aqui vai ser a questão certa. Bom, a massa utilizada será maior. A massa do hidrogênio será maior? Não faz sentido nenhum, né? Se a massa dela é bem menor, não faz sentido nenhum ser menor. E aí essa razão pelo volume, né? Ambos está falando do volume, é só vocês fazerem uma relação simples aí, tá? Faz essa conta, divide o valor da energia pela densidade e divide esse pela densidade. O que vai acontecer? Bom, esse valor aqui, se eu multiplicasse ele por 10, daria 7, né? Daria 0,7, próximo disso aqui. Se eu multiplicasse então isso aqui por 10, ficaria 2.400, ou seja, ainda seria bem menor que o querosene. Então a razão não vai ser maior e o volume utilizado terá que ser maior, né? Então, por quê? Porque a relação de volume do querosene acaba sendo maior, tá? Se você fazer essas divisões aqui, a gente vai chegar nesses valores. Então, a resposta correta acaba sendo a C. Por que eu já fiz e já vim direto na C, pessoal? Porque o hidrogênio, ele tem um ótimo rendimento em relação à sua massa, tá? Por mais que a energia que ele libere seja bem menor do que a energia do querosene, isso é compensado com a massa. Pensa que, para mim obter essa energia, eu preciso queimar 153 gramas de querosene. Enquanto que, para mim liberar essa energia da queima do hidrogênio, só 2 gramas. Né? Se você igualar isso aqui, ou seja, seria praticamente multiplicar isso aqui por 75, para a gente equivaler em massa, a gente teria que multiplicar isso aqui por 75 também. Né? Por 10, ficaria 2.400, né? 2.400. Vezes 7, putz, seria 24, se fosse 2.000 já iria para 14. Né? Ou seja, 14.000, já ultrapassaria muito, né? Mais os 5 ainda. Então ficaria uma quantidade de energia muito maior se a gente fosse equivaler em massa, ou seja, a razão de energia liberada por massa do hidrogênio é muito maior. Tá? Então, resposta da 68C. Vamos para a questão 69. Diante das mudanças climáticas, muitos químicos desempenham um papel estratégico no enfrentamento desses problemas. Uma dessas ações é o esforço no desenvolvimento de recursos que requerem CO2 por meio da captação direta do ar. Nesse sentido, os químicos se dedicaram a produzir materiais que, ao mesmo tempo, possam capturar o CO2 em situações diversas, em quantidades e velocidades altas. Um exemplo disso é a captura cumulativa de CO2 em milimol por grama de tetraperoxotitana de potássio, né, o K4TiO2,4, em função do tempo. Esses resultados são parcialmente mostrados no gráfico a seguir.
Então a gente tem aqui a quantidade cumulativa de CO2 em milimol. O que seria milimol, né? Seria mili é 1000, né? Seria 1 vezes 10 a menos 3 mol por grama de K4, K4 TiO2 4, né? Ou seja, a cada 1 grama desse composto, a gente acaba capturando 1 milimol de CO2. Tá? Vamos ler o que a questão pede, então. Então, ele dá o dado parcial da massa molar aqui, um composto bem denso, né, 332,3 gramas a cada mol. Considerando as informações do gráfico, é correto afirmar que após 65 minutos de adsorção, o que seria adsorção, né, pessoal? É diferente de absorção. Adsorção, imagina que eu tenho um composto. Isso aqui é um conceito muito utilizado para o carvão ativado, né? Imagina que existe a superfície do carvão e moléculas acabam interagindo com a superfície, fixando, absorvendo na superfície, mas de fato ela não é absorvida pelo composto, né? A gente fala que a absorção, ela na verdade quem faz é aquelas esponjas, né? Aquilo absorve, mas o que interage somente com a superfície, a gente classifica como adsorção, né? E ele fala que então ele pede a razão molar de CO2 por mol de K4 TiO2O4 e 2 o aumento percentual da massa do sólido. Então, ele quer então, bom, eu tenho um composto que é o K4 TiO2 4, ele vai absorver CO2, ou seja, ele vai fixar CO2 na sua superfície, e isso vai fazer com que sua massa aumente. E aí o que ele quer? Ele quer saber o percentual de massa que vai ser aumentada. Vamos ver como que a gente vai calcular isso aqui. Ele deu o tempo, né? O tempo em 65. Bom, se essa aqui ele forneceu para a gente em 60, em 65, seria praticamente 3, né? O que isso quer dizer? Que em 65 minutos foi coletado 3 milimol, mol, com 1 grama de K4 TiO2 4, certo? Bom, então 3 milimol. Vamos escrever isso aqui na nomenclatura aqui de notação científica, né, para tirar esse mili, para dar menos trabalho para a gente. Então ele vai ficar o quê? 3 vezes 10 a menos 3 mol de CO2. Pessoal, não tem jeito, a gente vai cair numa regra, uma regra de 3. Eu tenho um amigo que ele falava a regra de química, né, porque ela acaba sendo muito útil aí na química. Então, 3 vezes 10 a menos 3 mol de CO2, isso a cada 1 grama. Eu vou pôr 3 pontinhos, não vai dar para escrever o nome do composto. Só que, pessoal, bom, isso a cada 1 grama. Se a gente for pensar em mol, então 1 mol disso aqui tem essa massa, certo? 332,3 gramas. Isso vai coletar para a gente quantos mols de CO2? Tá, vamos pensar aqui então. Vai ficar x vezes 1, vai ficar x, certo? E, né, fazendo a regrinha de 3, vai ficar x vezes 1, vai ficar 1x, né, 1 vezes x. E 332,3 vezes 3 daria 1000, né, pessoal? Aproximadamente 1000, né? Ou seja, ficaria 1000, a gente pode escrever sendo 1 vezes 10 a terceira, e aí o restante, né, que é o mili, 10 a menos 3 mol. Ou seja, isso aqui vai equivaler a 1, né? 10 elevado à terceira vezes 10 a menos 3, vai ficar então x, vai ficar então 1 mol de CO2. O que a gente pode concluir disso, então? Que 1 mol
de K4TiO2 4, ele acaba fixando um mol de CO2. Né? Vamos ver se a gente consegue essa relação aqui. Então, a razão molar de CO2 por K4TiO2O4 vai ser de 1 mol de CO2 por 1 mol. Opa, sumiu. K4TiO2 4. Ou seja, a razão molar é de 1 para 1. Então a gente já vai descartar esse e já vai descartar esse, ficando com essa e com essa. A gente já encontrou aqui a razão 1 e a razão molar, que é o item 1. Agora a gente precisa analisar o aumento percentual da massa. Então vamos lá. O que aconteceu? Ele vai absorver então 1 mol de CO2. 1 mol de CO2, pessoal, o carbono ele pesa 12 e o oxigênio ele pesa 16. Pessoal, perdão aí as letras feias, né? A gente está fazendo aí uma correção porque quer divulgar logo o gabarito aí para vocês. Mas então, se o composto é o CO2, vai ter 12 com 32, a massa molar é 44 gramas por mol. Ou seja, antes o composto ele era 100%, né? Então ele tinha 332,3 gramas, e isso representava 100% dele, certo? Que era a massa que ele tinha antes de absorver. E aí ele vai absorver mais 42, 44. Então vamos ver quanto que esses 44 vão representar para a gente. Vai ficar em X, né? Ou seja, a gente vai encontrar qual que é o percentual. Vai ficar 44 vezes 100 dividido por 332. Né? Então vamos lá. Vai ficar X, né? Vai ficar 332,5,3 vezes X. O X fica e o 332 passa dividindo. Eu vou pôr só 332, tá, pessoal? Porque o percentual é 13,30, ou seja, não vai fazer tanta diferença nos valores brutos. E aí vai ficar 44 vezes 100. O que dá pra gente simplificar aqui? Nada, né? Não, a gente tira aqui e volta duas casas, né? Fica 44 dividido por 3,3. Ah, pessoal, a gente já, por exemplo, se fosse 3, daria um pouco mais que 11, mas entre essa relação de 30 e essa relação de 13, está meio que óbvio que não vai ser 30, né? Então, a gente vai chegar em um valor aproximado de 13%, ou seja, alternativa B. Pessoal, por que a gente faz essas aproximações? Para não perder tempo, né? Não faz sentido nenhum a gente ficar calculando detalhe por detalhe aqui da conta, sendo que um valor, assim, se fosse 13 e 14, 12 e 14, que fossem valores próximos, talvez fizesse sentido a gente fazer um cálculo mais minucioso aí para não ter risco de errar. Mas aqui, de 13 para 30, você vai ter que errar muita coisa para chegar no valor errado, né? Para chegar aí numa diferença dessa. Então, a gente aproxima, né? 44 por... Se fosse 44 por 3, a gente ia chegar aí a praticamente 11, alguma coisinha, né? Então, vamos para a questão 70, né? Vamos ver aqui o que diz a questão 70, né? A produção industrial de barrilha, que é o carbonato de sódio, cadê o carbonato de sódio aqui, ó? Então ele está saindo aqui, né? Então é um processo industrial aqui, onde isso aqui é o produto final. Mas hoje a letra tá muito feia, né? Vamos ver se a gente reduz aqui a espessura. Produto final. Melhorou a letra, né? Bom,
Ah, e a produção aí industrial dela é majoritariamente feita pelo processo de Solvay, né? A barrilha é um dos compostos químicos inorgânicos mais importantes globalmente, sendo vital para a fabricação de vidro, sabão, detergente, papel, entre muitos outros produtos, né? De fato aí, pessoal, a questão da utilização do NaCl, que é o sal de cozinha, ele é muito utilizado na indústria, principalmente para a produção desses produtos de limpeza, né? Sabão, detergente, a barrilha mesmo é utilizada aí mesmo no tratamento de piscinas, né? E só que não é o sal de cozinha, o composto é o NaCl, é o mesmo, né? Mas não é o sal marinho que a gente consome aí na comida. Esse aqui é um sal gema, né? Que é aquele sal encontrado lá nas rochas e tudo mais. Há 2, 3 anos atrás ficou muito conhecido lá o caso da Braskem, que acabou retirando o sal gema lá de uma cidade de Maceió. E essa cidade estava correndo risco de desabar. Justamente por quê? Porque a Braskem é uma das multinacionais aí que produz esses produtos de limpeza, né? As reações envolvidas no processo de Solvay ocorrem em um fluxo contínuo e estão representadas esquematicamente no fluxograma a seguir. Então vamos de um artigo aí do Araújo, né, da Química Nova, de 98. Não é um artigo tão novo assim, né? Então o que acontece? A gente tem o NaCl, a gente tem o sal. Para a gente chegar no produto final, o que vai ter que acontecer? Vai ter que ter um enriquecimento com amônia e CO2, né? Bom, esse CO2 está vindo desse carbonato de cálcio, né? Acontece uma reação de degradação aqui. Então, o carbonato de cálcio ele vai CaCO3, ele vai ser liberado em CO2 mais óxido de cálcio, né? Aí esse aqui vai entrar aqui na reação e esse aqui vai sair, certo? Bom, essa parte que a gente já compreendeu de onde vem. Da onde que está vindo essa amônia, né? Essa amônia, ela está vindo... Da onde que está vindo a amônia? Não, a amônia ela é simplesmente adicionada, né? Se adiciona a amônia no sistema, ela não está vindo de lugar nenhum, né? Então adiciona-se a amônia, beleza? Vai pegar o sal, adicionar a amônia e o CO2, vai vir e vai formar duas coisas. Vai formar o bicarbonato de sódio e vai formar o cloreto de amônia, né? O cloreto de amônia ele vai ficar armazenado, ele não vai sair para lugar nenhum aqui, né? E vai ter o composto aqui que é o óxido de cálcio. Aí uma parte aqui vai virar o carbonato de sódio e uma parte vai virar cloreto de cálcio, né? Não, então esse aqui não vai ficar armazenado, não. Esse cloreto aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser usado aqui, né? Porque não tem cloreto em outro lugar. Então esse cloreto vem para cá, ele vai acabar reagindo aqui também com esse cálcio para formar e provavelmente a amônia ela vai ser reutilizada aqui, né? Ela vai voltar para o sistema. Beleza. Compreendendo então todo esse fluxograma, isso aqui, pessoal, é importante aqui que vocês treinem isso aqui para entender, né, de onde vem. Isso aqui, na verdade, a gente está tentando representar processos químicos, né? De onde está vindo tal coisa, né? De onde que vem esse reagente, como que se dá origem a esse reagente, de onde que está vindo, de qual reação, como que ele é formado. Né? É importante que vocês se habituem aí a essas nomenclaturas. Deixa eu apagar isso aqui, que senão vai atrapalhar a gente depois na resolução da questão 72. Então, nesse processo de fabricação, após o fluxo contínuo da produção ser iniciado, é necessário adicionar para sua manutenção salmoura e calcário. Bom, salmoura, pessoal, seria o sal de cozinha, né? O sal, não o sal de cozinha. O sal e calcário é isso aqui, ó. Tá. Faz sentido, né? Porque o sódio ele vai saindo, né? Ele está saindo
tudo está saindo e a gente precisa recompor ele, né? A gente precisa, o que está acontecendo, né? O sal de cozinha, o sal, ele vai entrar, vai reagir com a amônia, com CO2, vai formar o bicarbonato de sódio e depois vai formar o carbonato de sódio. Para mim produzir mais disso aqui, depois eu vou precisar adicionar mais sal, que seria a salmoura. E o calcário, ele é o que dá dando origem para a gente ao CO2, né? A reação de decomposição produz CO2. Então, para a gente continuar tendo a reação, de fato a gente vai precisar adicionar isso aqui. Pois a amônia é totalmente regenerada durante o processo. Regenerada? É, eu não usaria o termo regenerado, né? Mas, bom, por questão de gosto só. Mas de fato ela vai ser reconstituída aí na reação e vai voltar para cá. Então não vai ter a adição de amônia novamente. Então aparentemente essa questão ela está correta. Vamos analisar as outras. Gás carbônico. Bom, e salmoura? Não, a gente não precisa adicionar o CO2, né? O CO2 ele vem do carbonato. A gente vai precisar adicionar mais o carbonato, não do gás carbônico. Então não faz sentido isso aqui. Calcário, né? Vamos lá, o que vai ser o calcário? E amônia. O calcário aqui é o CaCO2, né? A gente já viu que vai precisar adicionar ele. Mas a amônia não precisa, não tem utilidade para a gente. A amônia ela vai ser regenerada, né? Ele usou o termo regenerada e a gente não precisa adicionar mais, né? O que a gente precisa pôr é de fato o sal. Pois o gás carbônico é totalmente regenerado? Bom, ele não é regenerado, né, pessoal? Ele vem da decomposição do calcário. Então tá errado também essa aqui. Amônia e salmoura. Não, amônia a gente já viu que não precisa, né? A salmoura precisa. Pois o gás carbônico é totalmente regenerado? Não, ele não é regenerado, né? Então, de fato, a B, C e D não faz sentido, somente a A. Vamos para 71, né? Chegando aí na penúltima questão. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, é responsável por implementar política nacional de combustíveis e proteger os interesses dos consumidores quanto ao preço, qualidade e oferta de produtos, além de especificar a qualidade dos derivados de petróleo, do gás natural e de seus derivados e dos biocombustíveis. Nesse sentido, a resolução da ANP 907 de 2022 especifica algumas características do etanol anidro combustível, né, o EAC, do etanol hidratado combustível, EHC, e do etanol hidratado combustível premium, né, EHCP. Algumas dessas características estão listadas aqui na tabela. Então vamos ver, ele dá o combustível, a massa, ele deu somente a massa da primeira com um Azinho, um B, um C e um D. E o teor alcoólico em massa, 99,3%. Aí aqui entre 92,5 e 94,6. E entre 95,5 e 96,5. É uma questãozinha um pouco mais confusa aí, né, pessoal? Considerando que a água e o etanol formam uma mistura ideal, pessoal, vai significar que eles vão se misturar por completo, né? Vai formar no final uma mistura homogênea, tá? Para, para preencher corretamente essas tabelas, as letras A, B, C e D devem corresponder respectivamente. Beleza, então ele quer que a gente descubra que em relação a máximo e mínimo, né? Então A e B vai ser máximo e mínimo. E C e D, ele quer que a gente calcule a massa específica. Beleza, como que a gente vai resolver isso aqui, né? Vamos analisar primeiro as informações que a gente tem, né? Bom, 92,5 e 94,6 de teor alcoólico. Então, o que é esse teor alcoólico, pessoal? Seria o teor, de fato, de álcool naquele combustível, né? Então, quanto mais álcool tiver, mais concentrado ele é, ou seja, maior o percentual. E quanto menor for esse valor, menor o percentual de água, o restante é complementado com água. Bom, vamos lá então. Esse
daqui ele tem 92,5 e 94,6, é menor que esse. E esse 95,5 e 96,5 é maior que esse, menor que esse. Bom, então o que a gente sabe? Que esse aqui ele tem um teor de álcool maior. E esse aqui vai ter um teor de álcool menor. Beleza. Isso aqui a gente sabe, né? Então o teor desse vai ser maior, esse vai ser menor, e esse é o maior de todos, né? Ele é puro, né? 93,5 vai ser puro, tá, pessoal? Dificilmente vai ter uma concentração maior que, assim, industrialmente, assim, impossível chegar a 100%, né? Bom, mas vamos falar em massa específica. Vamos pensar nesses valores aqui, tá? De 805 a 811, 800 a 803. Dá pra gente fazer uma relação legal aqui, né? O que acontece, pessoal? Esse aqui que tem um teor de álcool maior, ele vai ter menos água. E esse que tem um teor de álcool menor, ele vai ter mais água. A densidade da água, ela é 1 grama por ml, né? Ou 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilos por metro cúbico, né? Ou seja, seria 1000 quilos por 1000 litros, né? Que seria 1 quilo por litro. Ou seja, a densidade da água vai ser maior que a densidade do combustível, certo? Porque aqui, ó, ele está praticamente quase puro, né? 99,3 e a massa específica dele é de 791,5 quilo por metro cúbico. A água é 1000 kg por metro cúbico, ou seja, a água ela é mais densa do que o combustível. Então, nesse que tem um teor menor, vai ter mais água, certo? E quanto mais água a gente for adicionando, maior a gente vai deixar a densidade. Concorda? Porque se eu estou colocando mais água e a densidade da água é maior, eu estou deixando aquele líquido, aquela substância, aquela solução que eu estou produzindo mais densa. Enquanto que esse aqui, que eu tenho um teor alcoólico maior, ele vai ter mais etanol do que água. Ou seja, em comparação com esse aqui vai ter, esse aqui tem um teor de álcool maior, ele vai ter uma densidade menor. E esse aqui, por ter mais água, ou seja, tem um teor alcoólico menor, ele vai ser mais denso. Então a gente pode concluir que o C, ele é maior, né? Ele está falando em relação à densidade, o C vai ser maior que o D. Ou seja, C é maior que D. Então aqui ó, a gente tem 805 e 11, beleza. Então 805 e 811 é maior que 800 e 803, beleza. Isso para A e a B não nos ajudou muito. Vamos analisar essas aqui, a C e a D. Opa, 800 e 803, 805 e 811. Então aqui estaria falando que esse seria mais denso do que esse. Mas o que a gente viu? A gente viu aqui que a densidade do D é menor por ter menos água. Ou seja, tem um teor de álcool maior. Então isso aqui não pode ser verdade, né? A densidade desse aqui não pode ser maior. Então a gente já vai descartar a C e a gente já vai descartar a D, né? Beleza, então a gente vai ficar entre essa e essa. Agora, o que a gente precisa definir? O B e o A, que é para saber se esse teor alcoólico ele é máximo ou se esse teor alcoólico é mínimo. Vamos pensar por lógica, né, pessoal? A massa específica de A, ela tem que ser mínima, né? Por que ela tem que ser mínima? Porque conforme eu vá adicionando a água, essa massa vai aumentando. Então não tem como ser menor que ela. Ou seja, se eu for purificando mais, a massa específica ela vai ficando cada vez menor. Isso está certo. Mas aqui a gente já tem uma concentração quase que pura.
Ou seja, a gente não vai conseguir reduzir essa massa específica. Então, essa massa específica aqui, ela já vai ser mínima. E esse teor alcoólico, por consequência, vai acabar sendo máximo, né? Bom, então a alternativa correta só poderia ser B, certo? Se a gente invertesse, falasse que esse teor alcoólico é mínimo, essa massa específica seria máxima. Ou seja, os que viriam depois teriam que ser menores, mas a gente viu que é maior, né? Ó, 805, 811. Então essa A também não faria sentido, ou seja, alternativa B. Mas questão muito, muito, muito interessante, pessoal. Nossa senhora, que questão boa, tá? Que questão relevante. Talvez aí, por enquanto, a questão que mais se exige aí um teor analítico de quem está resolvendo a prova, né? Isso aqui é muito a cara da Unicamp. Por fim, então, resposta 71, a questão 71, resposta B. E a questão 72, para a gente finalizar, né? Então, uma patente é uma concessão pública conferida pelo Estado que garante ao seu titular a exclusividade de explorar comercialmente a sua criação. É necessário que a patente seja de uma criação inédita. Para ser explorada comercialmente, deve-se apresentar vantagens para quem vai adquiri-la e utilizá-la na produção a que se propõe. É com base nesses pressupostos que cientistas entraram com pedido de patente para o processo de produção de lítio a partir do minério alfa-espodumênio. Esse composto alfa, LiAl, Si2O6, para explicar o seu novo método e compará-lo a um método convencional, os pesquisadores apresentaram a figura a seguir. Então, apresentaram aqui praticamente um fluxograma também de um método convencional para um método proposto, né, que é o método da patente. Então, o que acontece? Eles pegam aí o alfa LiAlS2O6, no método convencional, eles vão submeter a uma calcinação a 110 graus Celsius, vai formar o composto beta, que seria esse composto aqui. Na etapa 3, passaria novamente por uma calcinação, só que agora em meio ácido, com ácido sulfúrico a 325 graus Celsius. Passa por um processo de lixiviação a 90 graus Celsius e para obter esse composto. Passa por um processo com íon carbonato até se chegar de fato ao produto final, que seria o carbonato de lítio. Ok, vamos analisar agora a patente do pessoal. Inicialmente há um tratamento térmico básico com NaOH a 325 graus Celsius. Você vai ter uma produção de silicato de sódio e lítio. Passa por um processo de lixiviação aquosa a temperatura ambiente. Depois é adicionado também o íon carbonato, se obtendo o mesmo carbonato de lítio. Logo de cara, pessoal, aqui assim nem precisa ler de fato as alternativas para a gente ver que há uma vantagem muito grande em relação à questão energética, né? Por quê? Aqui a gente precisa uma temperatura muito alta, de 110 graus Celsius, depois 325 graus e depois novamente a 90 graus. Aqui, o único que utiliza um processo térmico seria na primeira etapa, e ainda assim seria uma etapa que usa muito menos calor do que a etapa do método convencional. Então, logo de cara, a gente já pode falar que a vantagem deles é o uso assim menor de energia térmica. Mas vamos aí ver e analisar as alternativas. Considerando apenas essas informações, é correto afirmar que, em relação ao método convencional, esse novo método é mais rápido e apresenta maior rendimento, porém consome mais carbonato e na etapa final da separação do lítio.
Não, né? Não tem como a gente provar isso aí. Não tem como a gente provar que o rendimento foi maior. Também, assim, não ficou claro para mim, mas ah, ele não especificou que é um catalisador, né? Em nenhum momento ele falou que é um catalisador, então a gente não vai poder dizer que é mais rápido, porém consome mais carbonato na etapa final. Também não especificou, né? Assim, a gente não tem como a gente concluir que vai consumir mais carbonato. Ou tem? Não, não tem. Não, na verdade consome menos, né? Aqui usa a calcinação em duas etapas, né? Que vai carbonato de cálcio, né? Ou seja, A1 pode ser. É mais intensivo em energia e com maior consumo de carbonato. Não, a gente acabou de ver o contrário, né? Usa menos energia e usa menos carbonato. Então não pode ser também. Mais lento e apresenta menor rendimento, porém consome menos carbonato na etapa final. Bom, de fato consome menos carbonato, né, pessoal? Isso aqui tá certo. Mas mais lento e menor rendimento não tem como a gente comprovar isso, né? Em nenhum momento falou do uso de catalisador ou de rendimento. Na verdade, ele não, assim, não foi especificado a concentração obtida, né? Então a gente não consegue comprovar. Então, de fato, bom, só poderá ser AD, né? Mas vamos analisar. Menos intensivo em energia. Bom, de fato usa menos energia. A gente viu que usa bem menos energia térmica. Com menor consumo de carbonato. De fato, há um menor consumo de carbonato na etapa final de separação do lítio, porém nada se pode afirmar ser... Opa, perfeito. Então, com toda certeza é a D, né? É muito bom quando a gente consegue de fato ir analisando assim e perceber aí a clareza das questões, né? Então, acaba aqui as questões de química, né? Então, montamos aí o nosso gabarito, tá? Comentamos a questão, nossa, que prova sensacional. Mais uma vez aí a Unicamp fazendo uma excelente prova de química, né? Depois a gente analisa com calma aí as questões de física, vê aí se a gente consegue fazer nos mesmos moldes aqui da resolução de química, tá? Então, pessoal, obrigado, boa noite, boa sorte aí. Vamos esperar o gabarito oficial para ver se bate aí com as respostas que a gente conseguiu chegar. E vamos que vamos, tá? Abraço, boa noite, bom domingo a todos.